E a solução é blockchain. Cara, esse negócio que o Francisco falou é muito interessante, né? A redução de custo, né? Porque, assim, eu vim da indústria de fundo de investimento. Eu fiquei 9 anos em fundo de ação, né? Cara, assim, eu trabalhava nas operações do fundo, né? Então, cara, assim, tem vários custos fixos, né? E muitos desses custos fixos, assim, eles podem variar com o patrimônio do fundo, mas isso faz sentido para fundos muito grandes. Para os fundos pequenos, eles têm um baseline ali que você tem que honrar, né? E aí, cara, isso me lembra... Você perguntou assim, qual caso de uso mais foda que você já viu, né? Assim, um dos mais legais que eu vi, assim, que até, pô, foi uma... Eu tive o prazer, assim, de participar da fundação ali do projeto, que é o Kona Finance, né? Que hoje é uma BRX Chain. Cara, esses caras falaram assim, a gente está tendo aqui um monte de operação de crédito com colateral muito bom, ou seja, com a qualidade da operação é muito legal, só que são operações pequenas, 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, isso, assim, obviamente é muito dinheiro, mas é pequeno para o Itaú, é pequeno para um bancão, né? E aí a gente fala assim, cara, será que não tem uma forma de a gente usar esse tipo de assim, instrumento tokenizado, né, para fazer isso de forma mais eficiente? Porque pensa assim, pô, um fundo regulado tem taxa de administração, taxa de custódia, auditoria, um monte de taxa, né? Um token, né? Não, né? Um token ele não é regulado, ele não precisa ter um administrador, né, fiduciário ali, ele não precisa ter um monte de agentes daquela cadeia, né? A liquidação ela é feita na blockchain, né? Você não precisa ter, enfim, um monte de intermediários ali. E aí, o que a gente fez na época, né? Na época eu trabalhava na Transfero, essa era uma joint venture entre a Fuse Capital, né? Que é um fundo de VC, de Venture Capital aqui no Brasil, né? Focado em cripto, e a Transfero, que é uma empresa de pagamentos também focada em Web3. E aí a gente falou assim, cara, será que a gente não consegue, né, ou colocar o BRZ, que é a stablecoin da Transfero, para rodar nessas operações e fazer aqui um bem bolado usando o Web3, de forma que a gente viabiliza essas operações que são muito boas, né? E que, cara, assim, são simplesmente inacessíveis. Por quê? Porque é muito caro o custo. O custo corrói toda a rentabilidade da operação. E assim nasceu o Kona Finance, né? E hoje, cara, os caras já rodam 30 milhões de reais por mês em operações de adiantamento de recebível. E recebível de cartão de crédito, né? O famoso 12 vezes sem juros, né? Existe um negócio muito grande no Brasil que é você adiantar recebível. Ou seja, você vende aquele fluxo de caixa que vai liquidar ao longo de 12 vezes, 10 vezes, sei lá, a um valor descontado. Já troquei muito cheque. Exato. Então, sabe, então, isso é um belo exemplo de outro recebível. Já trocou cheque, safado. Não, no caso do Francisco, né? Boleto. Eu rindo aqui quando falou isso. Boleto, né? Boleto é outro recebível. Invoice. Cara, hoje, assim, 1/3 do PIB do Brasil, ele gira em operações de adiantamento de recebível, porque é recebível de cartão de crédito. Invoice, boleto, cheque, talvez pouco hoje em dia. Mas, assim, isso é um negócio gigante. E o Brasil, cara, novamente, né? Pô, o Brasil é impressionante, assim. A gente não aprecia, assim, de fato, o que a gente tem de inovação tecnológica aqui. Cara, a gente tem entidades que são basicamente registradoras de recebíveis, que são API-enabled, né? Ou seja, elas têm APIs, né? Ou seja, totalmente automatizável, né? A Núclea, por exemplo, né? Um exemplo. E, cara, os caras, assim, já estão com projetos de integração com o Drex e tudo. E, cara, o que esses caras fazem é o seguinte, eles registram o recebível ali e eles autorizam que entes que sejam homologados por eles, obviamente não é qualquer pessoa, né? Tem um processo de due diligence ali para você ter acesso a esse sistema, mas essas entidades que passam por esse processo, elas conseguem colocar travas no recebível. Por quê? Porque esse recebível ele não está mais livre, ele foi alocado numa operação de crédito. Cara, eu nunca ouvi falar nisso em nenhum lugar do mundo, tá? Então, assim, se você combina esse tipo de sofisticação tecnológica do mercado financeiro brasileiro com todo esse movimento do Drex, eu acho que o Francisco pode falar 2 horas sobre isso. Está acontecendo agora, né? Está acontecendo, cara. A Núclea lançou 2 semanas atrás no Blockchain Rio. A Núclea Chain, a maior registradora do Brasil. Parceria Todos os boletos do Brasil passam pela Núclea. Ela é a antiga Câmara Interbancária de Pagamentos. Então, todo CIP. boleto do Brasil passa pela Núclea. É emitido pela Núclea, passa pela Núclea. Trilhões de reais por ano. E ela está criando a Núclea Chain. Tudo vai ser registrado em blockchain e tudo vai usar essa infraestrutura tem um time de Web3, também, né? Sim, tem um time lá só olhando para isso. Sim. Bom, e a gente vai usar sem saber, Igor. Vai estar todo mundo usando sem saber. Então, isso daí era o que eu ia falar em seguida. Que assim, aparentemente, desde que a gente use, vocês não se importam muito se a gente usar sabendo ou não, né? Pô, eu adoraria que ninguém soubesse.
Adoraria. É o SMTP lá do Gmail, cara. Esse é meu sonho. É minha avó, pô, clica ali 3 vezes. A gente só tá falando disso porque é uma infraestrutura relativamente nova, né? Então você está construindo um mercado. Mas por que a gente está falando disso aqui? Porque essa é a maior oportunidade dessa geração. Junto com AI, com IoT, possivelmente. Então, assim, para todos os lados, para qualquer indústria, é uma oportunidade muito grande. É o que o Felipe falou. Não é só para né? desenvolvedores, é para qualquer área. Se você é de marketing jurídico, é você se antecipar a esse movimento tecnológico. Não, mas é entender antes, é a oportunidade do que você quiser, de empreender, de criar um negócio ou de se tornar um funcionário numa empresa que está entrando nesse mercado. É uma oportunidade gigantesca. A gente está em uma taxa de crescimento de 400% ao ano nesse mercado. Você trabalha para o mundo, para onde você quiser. É só entender um pouquinho desse mercado. A gente apoia projetos sociais em comunidade, na Rocinha, no Chapadão. Um jovem com celular, entendendo, estuda 3 meses desse mercado na internet, com celular, ele consegue se tornar um gestor de comunidade. E ali ele continua a estudar, pode se tornar um business developer, estudar inglês e trabalhar para o mundo. Você está contratando, by the way. Todo mundo está contratando. Não tem profissional nessa indústria. Então, em qualquer área, qualquer uma. Se você me falar marketing jurídico, o que você falar, a área que você falar, você tem oportunidade. Para quem já é empreendedor ou tem uma empresa, se antecipar essa disrupção toda, porque é isso. Todos os mercados vão ser continuamente disruptados. O Uber, você lembra desse movimento de uberização, como acabaram vários negócios e surgiram outros. Mas é natural que seja assim, né? Desculpa te interromper. O Igor, você perguntou se a gente não liga se o pessoal usar. Eu vou fazer uma ressalva aqui, brincar de advogado do diabo. Porque tem uns caras aí que eu sigo que falam que moedas digitais de bancos centrais são satânicas. Já ouvi isso. Você já deve ter ouvido isso aí. Já. E eu acho que tem, de fato, alguns futuros possíveis aí que a gente pode escolher trilhar. E, que nem eu falei, o Bitcoin foi um acidente do destino, foi uma improbabilidade, um milagre tecnológico. Tem zilhões de linhas do tempo paralelas em que o Bitcoin não existe. E os mundos nessas linhas paralelas são mais tristes e injustos que o nosso, tenho certeza. Mas as pessoas podem ser convencidas de que o futuro do dinheiro são só essas moedas estatais criptografadas, ou elas podem, ao longo dessa transformação, perceber que agora, nesse novo capítulo da história do dinheiro, tem alternativas apolíticas também, as quais elas podem adotar e abraçar. E tu acha que vamos lá, chegaremos nesse momento ou corremos o risco de chegar nesse momento? Estamos nos aproximando desse momento a cada dia que passa, e eu acordo todos os dias feliz de dar o meu melhor para trazer pessoas para aquele que eu acho que é o lado correto da história. O lado... Não que haja um lado errado, tá todo mundo fazendo, achando pelas melhores intenções, né? Mas acho que a gente, quando a gente olha para o sistema de crédito social que acontece na China, por exemplo, onde a vida financeira das pessoas é predicada no bom comportamento delas online, e a cultura das pessoas lá aceita isso, se tu falar mal do governo no Facebook deles, talvez tu não possa comprar uma carne no fim de semana. Acho que tem um futuro aqui pro Ocidente, pro brasileiro, pro americano, que vai nessa direção. E tem um outro futuro no qual a gente entendeu que, peraí, tem uma ferramenta da gente, eu falei no começo, né, equilibrar o poder do povo versus o das grandes corporações e políticos. Então, eu não acho que o Bitcoin vai matar governo nenhum, vai substituir nenhum sistema político, mas ele é um contrapeso muito importante. E as pessoas precisam saber disso. Eu falo que esse futuro não é inevitável porque, cara, tem coisas que seriam muito melhores se a gente fizesse do jeito Web3 de ser, mas o pessoal não tá nem aí pra privacidade. O que eu quero ser dono dos meus dados. Ninguém nem sabe o que é isso, tá ligado? Tu falou de ganância. Porque a gente tá falando de um monte de coisa assim, só coisa legal, assim, que é maneiro, que é possível com a Web3. Mas, pô, posso te falar aqui, cara, que eu conheço um monte de gente que não liga pra se estão comprando, estão vendendo meus dados sem eu deixar. O cara, foda-se. Eu só quero ver um vídeo de gato tocando piano. Quero que me ofereçam tudo sem eu pedir. Quero esse tipo de comodidade. Então, assim, existe essa galera também. Né? E ela é muito maior. Acho que é a média, exato. A média da população é essa mesmo. Tem muito mais gente que não liga, porque é muito mais fácil você vender o medo. Por exemplo, agora na Europa está rolando uma discussão importante sobre regulamentação de aplicativos de chat e criptografia de ponta a ponta. Sem ficar muito técnico aqui, criptografia de ponta a ponta é aquela mensagem amarela que aparece quando você abre um chat novo do WhatsApp, falando "These messages are end-to-end encrypted". Nem o WhatsApp, em tese, consegue ver o que você está falando. Só você e quem está do outro lado. E na Europa, resumidamente, eles estão querendo banir isso com os argumentos de que
a gente precisa coibir vários crimes hediondos. E aí, Terrorismo, todos os etc. terrorismos e essas coisas que envolvem crianças, coisas que são abomináveis. Todos nós somos contra. E é muito mais fácil vender o medo em relação a isso Total. do que vender a importância de você ter a sua conversa privada, porque todo mundo tem alguma coisa para esconder. Porque se as pessoas não tivessem privacidade para discutir ideias polêmicas nos seus fóruns privados, ser gay ainda ia ser um crime em vários países. Mulher não ia estar votando, sabe? Então a sociedade precisa dessas câmaras, desses fóruns privados para progredir. Mas muito mais gente compra o medo e o emergencialismo. Então é uma questão cultural mesmo. E eu acho que boa parte do trabalho educacional de quem está em cripto é levantar poeira em torno desses temas e fazer as pessoas perceberem que privacidade importa. Cara, entende o Bitcoin antes de tu precisar dele, antes de censurarem tuas contas bancárias ou antes de tu perder metade do teu poder de compra em 10 anos por causa da inflação, sabe? Cara, Felipe, você falou um negócio muito maneiro, assim, que o que você falou passa muito por um conceito forte de cripto que é construir comunidades, né? Isso é um dos aspectos mais foda, na minha opinião. Isso é muito foda. Né? E, assim, isso do pouco que eu entendo, né? Porque assim, o lance da Web3, que eu vejo que é muito maneiro, assim, como eu consigo me conectar de uma forma mais assertiva com a minha comunidade, né? Conectar mesmo, assim, eu te dou um presente, é disso que a gente tá falando, né? E isso é muito legal. Mas você ia falar das comunidades. Não, eu ia até falar aqui que a gente tem um dos maiores criadores de comunidade do Brasil, que é o Francisco, né? Assim, o Blockchain Rio é isso, né? Uma grande comunidade, né? Assim, tem empresas, um monte de nerdola, assim, cara, todo novinho, 30 anos. Não, a gente tem de todas as idades, né? Todas as idades. Todo mundo é nerdola, mas de todas as Todo mundo nerdola, isso aí. Mas você estava falando, ele é um dos grandes como criador. Não, acho que assim, é isso, assim, acho que e um dos grandes motes, assim, de cripto, Web3 e tal, é esse centro na comunidade, assim, né? A gente aqui, na Tencent, a gente tem uma comunidade que surgiu organicamente no Brasil e a gente tem, cara, comunidade em vários lugares, assim. Tem gente trabalhando pra gente, traduzindo conteúdo, assim, trabalhando, alocando horas de graça. Por quê? Porque eles se sentem parte daquela comunidade. Por quê? Porque eles entendem que em algum momento a Tencent vai reconhecer essa comunidade e a gente vai fazer uma distribuição de tokens, famosos airdrops, né? A gente está fazendo uma campanha grande de airdrop. Então, assim, a gente consegue distribuir parte dos nossos tokens, né, que é o nosso ativo mais valioso, o nosso equity na empresa, nossas ações na empresa, a gente consegue dar isso para a comunidade. E isso é muito legal, assim, porque, eu até citei esse exemplo antes da live aqui, né? Pô, o Uber, né, cara? O Uber é um grande sistema operacional que conecta o cara que precisa se deslocar de um lugar para o outro da cidade e o motorista de Uber, né? Sem o motorista de Uber, Uber não é nada. Sem a outra ponta também, que somos nós que usamos o Uber também não é nada, né? Pô, mas assim, quanto que o primeiro, o 01, motorista de Uber 01, quanto de ação do Uber que esse cara tem? Quanto que esse cara ficou mais rico? A Uber, porra, esse cara ganhou quanto com isso, né? Isso é um conceito que a Web3 tem, né? Assim, esse cara provavelmente não ganhou nada. É uma mentalidade diferente. É uma também, mentalidade, exato. É uma mentalidade de construir comunidade, educar para o paradigma. Pô, faz um trabalho sensacional nessa parte de educação, produzir relatórios independentes, né? Ou seja, sem viés de nenhum tipo de instituição financeira, etc. Francisco faz um trabalho sensacional. Pô, organiza o maior evento da América Latina, que não é só um evento, é essa plataforma que tem... Cara, tem Binance, tem banco, tem Tencent, tem, cara, um monte de aluno de universidade, né? A gente chamou uma galera, assim, a gente tem projeto com o FRJ, BMEC, PUC. Cara, um monte de aluno, assim, tipo, querendo conhecer. Então, assim, cara, isso é criar comunidade. E tem a gente, os builders, né? A galera que tá construindo projetos na Web3, que, cara, a gente quer conhecer, assim, a Web3 é o único lugar que cold call funciona, né? Tu manda um WhatsApp pro CEO da empresa, o cara te responde e marca uma reunião no dia seguinte, cara. Ou tu manda um token na wallet dele já, direto. Você quer ser... Spam 3.0. Quer ser mais incisivo, né? Manda um token 3.0. Eu vou dar 3 exemplos legais de comunidade que dá pra fazer em cripto, pra quem tá assistindo e quer uma ideia prática, assim, do que fazer. Boa. Breves. Primeiro, o Grupo Primo tem uma participação na Paradigma, que é a empresa da qual eu sou sócio. Eles, há uns 2 anos atrás, de brinde, num lançamento de curso, deram NFTs para as pessoas que compravam o curso. Esses NFTs tinham propriedades aleatórias, ali, os mais raros e os menos raros. E aí o pessoal até hoje consegue queimar X NFTs por um café com os sócios lá do grupo. Então, básico, legal.
E que nem vocês comentaram aqui, tem uma base de dados ali pública que tanto eles podem usar para fazer novas campanhas, quanto competidores podem usar para fazer um ataque vampiro. Queimar um NFT é abrir mão desse NFT para um benefício. Exatamente. É tipo vendê-lo de volta. Exatamente. Usar ele, né? E usar ele. Isso daí. Que nem um item de jogo. Esse é um caso básico. Segundo caso. Você tava falando o lance. Putz, cara, eu ia te perguntar um bagulho, eu não prestei atenção na última coisa que você falou, que tinha alguma coisa de vampiro e eu gostei. Ataque vampiro. É que assim, uma hora que, a partir do momento que você tem uma base lá de 10 mil pessoas que tem o NFT dos caras, tanto eles podem fazer novas campanhas miradas nesses caras. Quem tiver mais que 2 pode vir aqui, ou um evento, um brinde, um gift, alguma coisa. Quanto competidores podem olhar para essa base de dados que é pública, tá lá na blockchain, e os competidores também podem oferecer alguma coisa para esse pessoal. Isso em cripto tem um nome, é uma estratégia de marketing que chama ataque vampiro. Entendi pra caralho. Tá ligado? Que maneiro. E agora, pra explodir a cabeça de vez, né? É maneiro e orgânico, é né? orgânico. Acontece sozinho, é muito foda. E em cima de tudo isso, cripto é a terra do código aberto. Então imagina assim, você não só pode fazer um ataque vampiro, como você pode copiar o código do teu concorrente, porque o código é aberto, né? Muitas vezes, muitos protocolos, não todos. Até, por exemplo, tem o GitHub aberto, né? Assim, N outros projetos. O GitHub é um repositório de código, né? Você pode olhar aquilo ali. Inclusive, a gente usou um outro projeto que é a Moonbeam como base para uma das nossas funcionalidades ali. E tudo bem, é uma parceria que a gente tem. Então, é interoperabilidade que você curtiu. Interoperabilidade. O amigo fala sem suar. Interoperabilidade. Exato. Tem o lado bom e o lado que também você abre mão dos monopólios, né? Exato. Tipo, OpenSea, você quer falar desse exemplo? Também é um. Deixa eu só terminar a lista dos 3. Vai. Então tem esse primeiro que é simples, todo mundo pode fazer. Hoje em dia, criar um NFT fácil. Segundo exemplo, mais complexo. Na Paradigma, a gente tem um plano de assinatura, como qualquer outra casa de análise, e tem um plano vitalício. Aí a gente fez, para vender esse plano vitalício, ele não fica aberto o tempo inteiro. A gente fez no ano passado só, uma edição limitada de um livro sobre o Bitcoin, ultra de colecionador, bonitão assim, todo bem trabalhado. Só existiam 50, e na capa de cada um a gente colocou um chip que você lê com aquela tecnologia de aproximação, tipo NFC. cartão de crédito. NFC. E aí dentro desse chip foi gerado um par de chaves. Essencialmente esse chip é uma wallet de cripto, que você lê por aproximação. E dentro desse chip de cada um dos livros tem um NFT único, intransferível. Como ele é intransferível, porque ele foi configurado assim, ele vai ficar para sempre preso a esse chip dentro da capa desse livro. E aí quando você lê com o celular, você desbloqueia a assinatura da Paradigma. E aí você tem o livro raro, colecionador em casa, e você só pode passar isso para alguém se você arrancar a capa do livro e destruir o negócio.